Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e eu já estou aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Oi, oi. Olá! Bom, o episódio de hoje é um tema que ele tem de tudo um pouco, faz parte do dia a dia de todas as relações de trabalho, mas um pouco implicitamente, né? Vamos lá, direito à desconexão. E não é um direito à desconexão, a simples desconexão do trabalho, né? Aqui a gente quer trazer o contexto da desconexão no sentido de se desconectar dos meios telemáticos de prestação de serviço ou de conexão com o trabalhador, que é o assunto que realmente ganhou palco durante e a partir da pandemia do Covid-19 ali em 2020. Porque com a pandemia ali, né, em 2020, a gente teve essa questão do teletrabalho muito mais frequente, a gente foi obrigado, né, a entrar nessa onda do teletrabalho, não era uma onda, era uma obrigação, né, Verdade. vamos ser claros aqui. Mas acontece que toda essa questão de plataformas digitais, WhatsApp corporativo, e-mail, muito mais do que antes, fez com que a jornada ficasse só ali, né? Eu tinha que trabalhar via sistema, via videoconferência, via WhatsApp, e aí a jornada, muitas vezes, ela se elastecia por mais tempo. A gente teve essa hiperconectividade muito maior do que antes, depois da pandemia, né? Quantas lives eram disponibilizadas, né? Então, a gente ficou hiperconectado. O mundo era nas redes sociais, o mundo era digital. E a gente não se perdeu depois disso, né? Continuou essa hiperconexão, e não só no trabalho, mas na vida real, né? A Exatamente. gente continua ainda hiperconectado mesmo no Tá. pós-pandemia. Sim. Mas, Aline, o que é esse direito à desconexão? O direito à desconexão é a garantia que o empregado tem de ficar ausente de todos os meios telemáticos que ele presta trabalho ou que esteja ligando ele, a empresa, ao empregador. Então, é o momento que ele tem para não responder o e-mail, o WhatsApp, qualquer outra plataforma ou sistema que eles têm ali de comunicação. É o período que ele tem realmente para descanso. E tem previsão legal disso, Thay? Então, não tem. No Brasil, não tem previsão específica sobre o direito à desconexão dessa forma como a gente está tratando aqui, né? É, Na Europa, eu tenho previsões legais específicas sobre direito à desconexão. Alguns países da América do Sul também criaram essa legislação específica justamente em 2020 e 2022, enfim, sobre o direito à desconexão. Mas não quer dizer que porque no Brasil não tem previsão legal específica sobre direito à desconexão, que não haja efetivamente o direito à desconexão aqui no Brasil. A doutrina e a jurisprudência, elas tratam o direito à desconexão como um direito fundamental previsto na Constituição. Então, como se ele estivesse implícito, por exemplo, no direito fundamental à vida, à intimidade, à saúde, ao DSR, ao descanso semanal remunerado, às férias. Então, o direito à desconexão está atrelado a esses direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, portanto, a gente considera que sim, há direito à desconexão no Brasil, embora não tenha legislação específica. Bom, tem um projeto de lei que já tramita, de lei federal, né, que já tramita desde 2020 a respeito do tema. Mas como tu mencionou, embora a gente não tenha uma legislação específica, eu tenho isso embutido já nos direitos, né, dos trabalhadores com relação a isso. Então, eu tenho o intervalo intersemanal, o intervalo intrajornada, interjornada, eu tenho as férias. E caso o funcionário ele não cumpra com esses, né, esses períodos, a empresa ela está suprimindo. Né? Ela vai ser condenada ao pagamento desses intervalos e tudo mais, caso o funcionário esteja respondendo um WhatsApp na hora do seu intervalo, nas férias, continue respondendo e-mail, continue respondendo as mensagens, por mais que ele não esteja fisicamente na sede da empresa. Então, ok, cheguei em casa, mas continuei respondendo mensagem. Bom, isso aí eu já estou suprimindo meu intervalo e a empresa ela pode sim ser condenada à supressão desses intervalos, né, como hora extra, enfim, tudo mais. E a gente tende a imaginar assim, eu vou mandar uma mensagem aqui rapidinho, 10 horas da noite,
E aí amanhã, na hora que ele puder, ele vai visualizar, né? A gente lida com isso no dia a dia, não só no ambiente de trabalho, né? Vou deixar mandado porque pelo menos eu amanhã não esqueço, aquela coisa. Então a gente não tem um manual de etiqueta social para lidar com essas mensagens instantâneas, enfim. E ao mesmo tempo, essa hiperconexão, ela está atrelada ao instantâneo atendimento a um bip de celular. A gente não tem maturidade, talvez, ou organização, inclusive, para dizer, não, agora eu não, agora é o meu período de, por exemplo, autocuidado, eu não vou prestar atenção no celular. Não, a gente tende a atender aquilo ali, né? Imediatamente. Então, tu imagina isso dentro do mundo, né, corporativo, dentro das empresas, na relação de trabalho. É bem complicado. Então, assim, já que não tem um manual social, o ideal é que o empregador crie esse manual de regras, de procedimentos, com consequências claras, né, do que pode e o que não pode, para que haja uma interação saudável, né? E que atenda esse direito à desconexão justamente para não ter nenhum prejuízo decorrente de condenação, como tu falou, em horas extras, supressão de intervalo, supressão das próprias férias, que impliquem pagamento em dobro. Então, assim, pode gerar um prejuízo bem grande, né? E até fortalecer a cultura da empresa, né? Principalmente. Uhum. E sabe que é engraçado falar sobre essa questão da hiperconexão, porque antes de a gente vir aqui para o podcast, bom, eu sempre tento não fazer nada com relação ao trabalho, né? Porque a gente está vindo para cá, então a cabeça precisa estar aqui. E aí um cliente mandou mensagem e eu já comecei a responder na hora, porque eu sou dessas pessoas agoniadas que recebem a mensagem e tem que responder. Porque eu não gosto que a pessoa fique esperando muito tempo. E aí ela mandou várias coisas a respeito de um tema. Eu falei, olha, eu posso te responder à tarde, mas mesmo assim eu avisei, né? Eu não deixei nem assim, não vou responder agora. Não, eu falei, olha, eu vou responder à tarde. Mas olha o esforço que foi para ti, né? Sim. Te exigiu uma organização, uma consciência para lidar com aquilo dessa forma. Mas é uma grande consequência dessa hiperconectividade, né? De não aguentar ver o bip e não responder. Sou dessas. Mas, enfim, o que isso pode levar dentro de uma empresa também é uma questão de dano moral, de assédio moral, dependendo da gravidade do que está acontecendo. Se eu estou invadindo muito a vida privada desse funcionário, junto com seus familiares, né? Na hora mesmo que ele tem que desconectar. Então, se eu estou muito ligada com o meu funcionário na hora que ele tem que estar descansando, eu posso ter, sim, a caracterização de uma indenização. Então, isso gera o quê? Como tu falou, um passivo trabalhista, às vezes desnecessário, né? Porque muitas vezes a gente nem se toca que tá mandando mensagem. Eu conheci uma pessoa que ele era dono de uma empresa e ele mandava sempre mensagens aos domingos, de manhã, e várias, e muitos e-mails. E, claro, todo mundo recebia aquilo e já começava a ficar agoniado e né, tenso, nervoso. E aí teve um dia que ele falou, eu não espero que vocês vejam no domingo, mas todo mundo está conectado, não importa o dia, e vai ver. E aí como é que vai ficar? Então eu tenho esse receio, eu tenho que ter... Então a gente precisa ter esse cuidado. Principalmente com relação aos jovens, que atualmente eles nasceram na hiperconectividade, né? Quando eu nasci, eu acho que nem celular na minha família não tinha. Eu lembro do dia que meu pai chegou com um celular em casa, um tijolão, e todo mundo achou aquilo máximo. Inovador. Então, assim, era uma era muito diferente. Hoje as crianças sabem mexer ali, sabem girar, é até engraçado de ver. E então, assim, é algo que precisa ter esse cuidado, né? Não é à toa que a gente tem hoje o burnout como uma doença ocupacional por conta desse acúmulo, né? E é algo que a gente tratou muito no teletrabalho, porque no teletrabalho acaba confundindo a vida pessoal com a vida profissional, essa hiperconexão. Então, o burnout, quem não assistiu, vai lá, assiste esse episódio, ficou bem legal. Ele pode sim ser desencadeado por uma hiperconexão. Então, tem que tomar cuidado, e não só o burnout, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, como você mesma disse, no seu exemplo, que o empregador ele enviava
mas ele não esperava que respondesse. Tá, mas tem uma norma interna que prevê isso. Por quê? Porque o colaborador ele já fica mais tranquilo. Olha, os e-mails vão ser enviados no domingo, mas não é para ninguém abrir e-mail da empresa. E tá tudo certo em relação aos combinados e fortalecimento da cultura da empresa. E uma coisa engraçada, que eu tenho um exemplo bem parecido com o seu, que enviava mensagem o tempo todo, durante as férias e tudo mais. E aí, em algum momento, quando foi questionado, a resposta foi a seguinte: eu envio a hora que eu consigo e eu não posso, as pessoas que leem na hora que elas puderem. E aí é uma responsabilidade do empregado se organizar em relação a isso. Mas aí agora eu puxo outro episódio, que é a inteligência emocional e o direito do trabalho, que a gente pensa, tá, mas se sabe dos riscos que isso vai causar, além do trabalhista, se o seu colaborador ele vai ficar com ansiedade, ele vai piorar a produtividade e você sabe disso e ele está ali para produzir para sua empresa, é como se você estivesse dentro do avião e torcesse para o piloto passar mal. Então, esse cuidado, esse fortalecimento da cultura vai além das penalidades trabalhistas. Com certeza. Por isso que as empresas precisam estar atentas a esse direito à desconexão, criar regras claras de conduta interna, né? O que pode, o que não pode. E, principalmente, respeitar o empregado na questão dos seus intervalos, na questão das suas férias, né? Como tu mencionou, se eu sei que ele está de férias, por que eu vou ficar mandando mensagem? Por que eu vou, né, instigar algo? Então, é ter esse cuidado para não gerar nenhum tipo de passivo trabalhista, não ter supressão de intervalo, não ter acréscimo de horas extras, enfim, não ter uma indenização por danos morais. Mas é isso, meninas. Obrigada por hoje. Pessoal, não deixe de assistir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Vai lá, segue a gente em todos os canais e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.